Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que me assiste no canal Vamos Estudar a Bíblia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Pentateuco. Nós já trabalhamos com o livro do Gênesis, trabalhamos antes disso com a formação da Bíblia, o livro do Gênesis, e o último encontro nosso foi sobre o livro do Êxodo. É claro que o encontro que nós estamos fazendo aqui não é um encontro profundo, não é exaustivo, mas dando noções muito importantes sobre estes livros que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, hoje nós vamos continuar esta leitura, trabalhando no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, que são, então, os 3 últimos desta sequência. Preste muita atenção, é muito importante, porque eu estou também me preocupando com a narrativa, pensando um pouco na cronologia, quando o texto foi feito dentro do contexto histórico. É claro que aí nós temos que fazer toda uma pesquisa, você pode fazer até pelo YouTube mesmo, tem excelentes canais que eu posso fornecer a você a fazer essas pesquisas. Hoje nós vamos, como já disse, trabalhar com os 3 últimos livros da Bíblia, não, os 3 últimos livros do Pentateuco. Então, Levíticos, Números e Deuteronômio, ok? Aí está, Levíticos é o primeiro, e chamou o Senhor, que é o título hebraico deste livro. Nós sempre estamos nos preocupando em passar para você informações básicas, e a primeira delas é o nome. Este nome Levíticos é um nome grego, não é um nome hebraico. Foi dado justamente com a ideia de ser o livro dos levitas, ou o livro daqueles que usam a lei. No hebraico, o seu título é Vaikra, pelo menos entendo que seja essa a pronúncia, mas o título no hebraico significa E chamou o Senhor. Lembre-se daquela regra que eu já mencionei, de que os livros do Antigo Testamento normalmente começam com a primeira frase, a primeira palavra ou o primeiro nome que surge no texto, ok? E o livro de Levíticos começa exatamente dessa forma, E chamou o Senhor. Você vai perceber ao longo da sua leitura do livro que Deus chama a Moisés para conversar com ele no Monte Sinai, para conversar com ele na tenda da congregação, ou alguns chamam da revelação, para falar a Moisés sobre a lei, sobre as instruções, ordens e práticas que o povo deve ter. A autoria, Moisés, como nós já explicamos anteriormente, a data provável e o tempo em que ocorre estes fatos do livro de Levítico. No caso aí, nas últimas semanas, ao pé do Monte Sinai. Lembre-se, o povo de Israel saiu com Moisés vindo do Egito para o Monte Sinai. E eu até coloquei uma foto no nosso último encontro, falando sobre o Monte Sinai um pouquinho. Então, Moisés com o povo saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, todo aquele registro bíblico, onde eles fugindo do faraó, e depois há uma caminhada, e nesta caminhada Moisés para com o povo ao pé do Monte Sinai, e ali o Senhor vai revelar a Moisés e ao povo a sua vontade. A estrutura do livro de Levíticos, lembre-se, a partir deste momento o Senhor chama Moisés, Arão e congregação para a tenda da congregação. Ok? Lá no livro do Êxodo, você vê todo o relato de Moisés subindo no monte, Deus falando com ele, Deus falando com o povo através do Monte Sinai. A partir do livro de Levíticos, você já não vê essa ênfase no subir ao monte, mas o local onde Deus se revela é na tenda, onde Moisés então conversa com Deus e Deus dá-lhe as instruções para que possa Arão também orientar o povo. Aí está, melhor dizendo, a forma como o livro de Levíticos é estruturado, nestas 5 vezes em que o Senhor chama a Moisés. Ele chama a primeira vez, capítulo 1 a 7, depois 8 a 10, como você mesmo está vendo no slide.
E o que é importante destacar é que cada vez que Deus chama a Moisés no livro de Levíticos, ele o chama para dar uma orientação específica numa área. O professor Gagliari Júnior, que fez o livro Panorama do Antigo Testamento, ele aponta exatamente estas 5 realidades. Na primeira vez que Deus chamou Moisés, o chamou para orientar sobre sacrifícios, como praticá-los, como utilizar os elementos do sacrifício, a forma, a postura, a roupa e tudo mais, quem poderia fazer e quem não poderia. Depois da segunda vez, Deus chama novamente Moisés para ali conversar com ele e lhe orienta sobre o sacerdócio, como deve, quem deve e por que deve a família de Arão exercer o sacerdócio. Nessa ocasião, ali no capítulo, entre o capítulo 8 e 10, nós temos a consagração dos sacerdotes e a morte de Abiú e Nadab. Abiú e Nadab eram filhos de Arão, que eram também sacerdotes. Né? Conforme o registro bíblico, Arão era o sumo sacerdote. Era aquele que entrava no Santo dos Santos para levar as orações do povo. Ok? Porém, os seus filhos, como levitas, eles tinham a responsabilidade do administrar o templo, ou melhor, o tabernáculo. O templo ainda não existia, era uma tenda. E veja que há uma referência em Êxodo 29, de 1 a 37. Por que razão? Porque, veja, o livro do Êxodo é a história, o evento acontecendo. O livro de Levíticos é o registro escrito do que aconteceu, as normas, as instruções. Você não vê no livro de Levíticos a, a preocupação de contar os eventos. O povo fez aquilo, o povo deixou de fazer aquilo outro, eles viajaram por tanto tempo. Não, não há essa preocupação. A preocupação é a instrução de Deus a Moisés e ao povo sobre como eles devem se portar na presença dele. E aí, nessa segunda vez, há, infelizmente, essa morte de Abiú e Nadab, porque eles colocaram fogo, não fogo santo, para acender as lamparinas no tabernáculo. Isso, colocaram óleo impuro, né? E com isso Deus causou a morte dos dois. Isso trouxe um grande medo, uma situação, e Deus orientou Moisés, e Moisés orientou o povo: olha, tudo que é para o Senhor tem que ser o melhor. Terceira vez que Deus chama Moisés, ele o chama para orientar a Moisés e o povo sobre a questão de saúde, alimento, como prepará-lo, que tipo de alimento, quando comer, em que local comer, tudo isso está ali sendo orientado. A quarta vez que há este chamado, né? Moisés ia, ouvia, trazia instrução e cuidava da vida do dia a dia. Aí Deus chamava de novo, Moisés ia, ouvia e fazia novamente. Nesta quarta vez, há a orientação sobre a separação. Aí fala sobre divórcio, sobre relacionamento, sobre compromisso, como devem se portar diante dos comprometimentos e compromissos assumidos. E na quinta e última vez em que há esse registro, Deus orienta Moisés sobre solenidades, como devem acontecer, quais são as festas, quando devem ser as festas, que tipo de alimento deve ser usado, tudo isso dentro do registro do livro de Levíticos. Então, o livro de Levíticos, de uma forma resumida, é um manual para que os levitas saibam como administrar a tenda da revelação e ministrar ao povo a vontade de Deus. Então Deus não nos deixa adivinhando, ele fez tudo para que o povo soubesse como realizar a vontade dele. Então esse é o livro de Levíticos. O livro seguinte é o livro de Números. Veja, o livro de Números e Números não precisa explicar muito, né? Fala sobre contagem. Números em grego significa números. Por causa do censo, dentro deste livro agora de Números, nós vamos encontrar
movimento, ação do povo. Okay? Livro de Levíticos, instrução, registro que está sendo feito. O livro de Levíticos agora mostra a ação do povo diante das ordens de Deus. E a primeira ordem que Deus dá ao povo é o censo. Então, por isso que deram em grego nome números. Porém, no hebraico, Bemidbart significa no deserto. Por que razão? Porque o povo chegou no livro de Êxodo ao pé do Monte Sinai. Houve os 10 mandamentos e outras instruções e também parte do Levíticos, né? Ou parte não, o livro de Levíticos. É esse tempo ao pé do Monte Sinai. Após isso, quando nós entramos no livro de Números, vamos ver que eles não estão mais ao pé, estão em saída para o deserto. É o que acontece com o povo depois do Monte Sinai. E você vai perceber que o Monte Sinai muda de nome. Começa a ser chamado também de Monte Horebe. A autoria, o próprio livro de Números, capítulo 33, 2, já nos dá essa indicação, né, que Moisés escreveu. A data da escrita, ao final da caminhada pelo deserto, 1406. Tempo, aí o tempo que acontece entre a saída, 45, 46, até 1406, quando o povo chega em Canaã. Tá? Aí eu destaquei, o relato de o relato de números ocorre 2 anos após a saída de Israel do Egito. É só você ver lá Números capítulo 1, verso 1. Tá? E termina no ano 40 dessa peregrinação. Então, o livro de Números ele vai do ano 2 da saída do Egito até o ano 40. É o registro que ali nós vemos. Então, nós vamos perceber um fato. Guarde, o livro do Êxodo e o livro de Números, eles são continuidade de registro de movimento. Os livros de Levíticos, o livro de Deuteronômio, são registros históricos, papel e informação do que aconteceu naquele momento. Bom, qual é a estrutura, então, do livro de Números? Vamos ver. Primeiro, preparação no Sinai. Deus havia orientado o povo, preparado, deixado tudo em ordem, dado os mandamentos, e quando nós entramos no livro de Números, Deus então determina: contem o povo, façam a purificação e consagrem o povo. Esse trinômio, essas 3 partes são muito importantes. Deus não mandava o povo sair porque tinha que fazer. E nós temos que aprender um pouquinho com isso. Muitas vezes, para podermos executar uma obra de Deus, precisamos saber quem é, precisamos nos purificar, santificar ou corrigir alguma coisa que esteja fora e nos comprometer ou consagrar-se. Foi isso que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 10. Há uma contagem, Deus orienta, purifiquem-se, porque vocês agora vão marchar, e consagrem-se, isto é, se comprometam. Aí entra a segunda etapa da estrutura do livro de Números, que é a marcha, né? Eles até aquele momento, 2 anos e 2 meses, eles estavam parados entre o Monte Sinai e o deserto. Aí o que acontece? Deus diz: agora vamos em frente. Vocês já ficaram o tempo que já instruí o tempo suficiente, agora vocês já foram treinados, agora vamos trabalhar. E eles começaram a caminhar, e aí começaram um bocado de problemas. O povo começou a murmurar. Não temos comida, estamos passando fome, estamos passando sede. E para piorar a situação, Midian e Arão, que eram irmãos de Moisés, começam a arrumar problema para Moisés. Por que razão? Se você tiver a curiosidade, você vai ver ali no capítulo 10 em diante que Miriam e Arão começaram a causar uma sedição, dizendo que não gostaram de Moisés estar casado com uma cuxita, ter tomado por mulher uma mulher de Cuxi.
Essa mulher de Cush era Zípora, que ele se casou lá no deserto de Midian, a filha de Jetro. E essa situação toda gerou um problema para Moisés. O Arão, que era o sumo sacerdote, e a irmã dele estavam causando problema. Se você ver lá no texto, você vai ver que Deus chama Moisés, Arão, Midian para uma conversa ao pé da orelha. E aí questiona quem são vocês para enfrentarem aquele que eu escolhi. Deus diz, eu me revelo a quem eu quiser. Porque Miriam e Arão estavam dizendo, Deus só se revela a Moisés, não se revela a nós também, que somos povo de Deus. E a narrativa diz que naquele momento Moisés mantinha-se manso, mantinha-se calado. Há um ensinamento muito importante aí nesse texto, né? De que muitas vezes somos acusados de algo que não é verdade e às vezes queremos tomar satisfação. Moisés deixou que o Senhor cuidasse. O Senhor cuida de nós e, infelizmente, naquele momento, quando Miriam e Arão estavam perante o Senhor com Moisés, por causa disso, Deus colocou lepra na vida de Miriam. Mas Moisés clamou por misericórdia. E Deus perdoou Miriam, tirando a lepra do corpo dela, mas disse, ela vai ter que ficar de castigo durante 7 dias, porque a lei determinava. Se alguém está com lepra, mas é curado, deve ficar um período de isolamento para que não haja contaminação dos outros. Isso vale até para a nossa época. Se você está doente, depois de ter curado, não comece a abraçar todo mundo, fazer um culto de gratidão, não. Primeiro, dê um tempo para o corpo se proteger para não transmitir para os outros. Então, vamos em frente. Depois disso, desse fato todo de Midian e Arão terem causado esse problema, Deus ter corrigido, agora o povo começa a caminhar até a região do deserto de Parã, aonde ali, antes da, da chegada ali da beira de Canaã, eles pararam numa região chamada deserto de Parã e escolheram aqueles espiões. Veja aí na observação, 2 anos e 2 meses após o Egito. Então a viagem que eles fizeram do pé do Sinai, da beira do Sinai, até essa região, é em torno de 1 mês e meio a 2. Pois bem, chegaram lá, vamos mandar os nossos espiões. E eles foram lá na terra de Canaã, que era mais para frente, para espionar, para ver quem era. Eles voltam e você conhece o texto. Dos 12 que foram, 10 disseram, não dá, é gente gigante, vão matar a gente. Apenas Josué e Caleb disseram, não vamos, que Deus vai estar conosco. O povo, então, infelizmente, resiste, diz que não vão, e Deus pune a este povo, fazendo-os caminhar por 38 anos. Você vai encontrar isso ali no texto de Números capítulo 14, verso 28 até o verso 35. Esse registro mostra exatamente este fato, que por causa da dureza do coração do povo, Deus pune aqueles pais e diz que eles todos morreriam, seriam os filhos deles que entrariam na terra prometida. Veja, olha que coisa. Se o povo tivesse sido fiel, confiado, eles iriam demorar no máximo 2 anos e meio para chegar e entrar na terra prometida. Mas por causa da sedição, da dureza, por não confiar no Deus que fez tantos milagres, eles perderam a oportunidade de ver a terra prometida e tiveram que esperar mais 38 anos para completar os 40 anos de punição. E o povo assim mesmo não aprendeu, porque depois disso, mesmo Deus tendo punido, fez voltar o povo, andou pelo deserto, o povo continuou tendo rebelião, aí você vai ter a rebelião de Corá, você vai ter outras murmurações. Nesse momento, Moisés, porque o povo estava reclamando, Moisés, num momento de ira, ao invés de falar a pedra, porque Deus disse isso, fale a pedra para que ela dê água, Moisés bateu na pedra e Deus não se agradou do comportamento de Moisés,
como se Moisés estivesse dizendo: eu já estou de paciência, passei do limite. E aí mostrou uma arrogância da parte dele. Por causa disso, nós vamos ver lá para frente que Deus diz a Moisés: por causa do teu comportamento, do mau exemplo, você não entrará na terra prometida. E ele realmente não entrou. Nós vemos isso lá no final do livro, Moisés morrendo no Monte Nebo. Mas Deus, pelo menos, deu a ele a oportunidade de ver a terra prometida. Ele viu e Moisés descansou no Senhor naquele momento. Então, nesse período aqui, a marcha para Cádiz, que é o caminho, e quando eu falo a marcha para Cádiz, estou dizendo o seguinte: eles foram até o deserto de Parã, que eram alguns dias da região de Canaã, mandaram os espiões voltaram, o povo se rebelou e Deus puniu. E durante 38 anos, eles ficaram rodando naquela região do deserto. E quando a gente fala de deserto, estamos falando de areia apenas. Só estamos falando de uma região que não é tão habitada assim. Tem alguns povos, e eles tentaram. Os edomitas eram um outro povo, amalequitas eram povos que tinham, e o povo participou de muitas e muitas batalhas por causa disso. Tá? Nesse período de deserto morreram Miriam e morreram Arão, né? Sendo que assim então termina esse ciclo. No capítulo 21 a 36, nós vamos ver então a chegada até Cádiz e a chegada de Cádiz até Moabe, que é uma região ali perto de Moabe já chegava Jericó, aonde mais para frente Josué com o povo vai invadir Canaã. Mas antes disso, veja aí, batalhas, aquela história bíblica sobre Balaão, que ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas a mula que ele está assentado não empaca e não deixa que ele vá na direção para amaldiçoar o povo. E a mula fala: por que você está me batendo? Eu não estou indo para frente porque cada anjo ali na frente. Então, esse é um registro bíblico que você vai encontrar a partir do capítulo 21 de Números. E aí acontece o segundo censo. Olha lá, de novo, lá no começo do livro, Deus fala: ó, primeira coisa, vamos saber quem é quem. Segunda coisa, purifiquem-se. Terceiro, consagrem-se. Quando Deus vai nos dar algo, três coisas acontecem antes: quem você é nas mãos de Deus, purifique, se prepare, esteja preparado, porque quando vier, consagre-se. A consagração é a dedicação. Senhor, estou aqui no trabalho e vou me colocar. E aí encontramos no final do livro, capítulo 36, a distribuição da terra, que é quando Moisés, com eles, explica e vai falando: olha, a tribo tal vai morar em tal região. Eles ainda não haviam invadido, mas eles haviam decidido antes onde ia ficar cada tribo, para que não houvesse confusão nem briga na hora, né? E nós vamos ver que isso acontece de forma pacífica, porque o povo vai se acomodando, conforme vai invadindo, vão ficando os filhos pequenos, as esposas e os animais, e os homens de guerra continuam na invasão para ajudar os seus irmãos a conquistarem a terra. Quando conquistam todas as terras, aí eles voltam e então está dividida as 12 tribos. Mas nós vamos ver isso para frente, ok? Então, essa é a estrutura do livro de Números. Agora, o último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Estas são as palavras. O nome deste livro, no grego, significa segunda lei. Não é que Moisés tenha feito uma nova lei, mas ele faz todo o discurso da lei explicando de outra forma, ok? E no hebraico, ele, hadeparim, estas são as palavras em hebraico, ok? Em hebraico, então, o título do livro Deuteronômio, estas são as palavras traduzidas para o português. A autoria, Moisés. No próprio livro de Deuteronômio você encontra a menção de Moisés,
38 vezes como aquele que escreve o texto, ok? E a data da escrita, como já mencionamos, o período é no final, 1406, até os últimos dias, né, da vida de Moisés. Então Moisés morreu, baseado nesse registro, em torno do ano 1406. Tempo que ocorre está aí registrado. Pois bem, qual é a estrutura do livro de Deuteronômio? A estrutura do livro de Deuteronômio ela é uma estrutura em discurso, isto é, ela é feita para que as pessoas possam ouvir um discurso. Não é, Deus chamou, não. Moisés agora pega tudo o que ele aprendeu com Deus, Deus vai orientando, é claro, cremos na inspiração, e vai discursando perante o povo. É como se um professor, depois de uma longa jornada, ele chamasse os alunos e bem, vocês agora, eu quero que vocês guardem, lembrem-se, melhor dizendo, do que aconteceu conosco nessa viagem, que é o primeiro discurso. Moisés chama o povo e diz, olha, lembrem-se como nós saímos de lá, o que foi que aconteceu, os milagres de Deus, a nuvem, a coluna de fogo, o mar se abrindo, o Monte Sinai, as tábuas da lei, a rebelião de seus pais, como vocês chegaram aqui agora, estão aqui agora. Então, esse é o primeiro discurso de Moisés no livro do Deuteronômio. Você vai encontrar aí, deixei as referências, capítulo 1 a capítulo 4. Segundo discurso de Moisés é o discurso aonde Moisés reforça a ideia: aprendam e pratiquem. Ele está dizendo basicamente, olha, tudo isso que eu estou ensinando para vocês agora é para aprender, quer dizer, apreender, trazer para dentro de si e praticar. Não pode ser decoreba. Tem que praticar. E aí Moisés vai dando essas instruções. Veja, do capítulo 5 até o capítulo 26 tem essa informação. O terceiro discurso de Moisés, aí ele trabalha já preparando o coração. Olha, guardem esses mandamentos. É como se Moisés estivesse dizendo assim, olha, bota a tua mente para trabalhar, ok? Lembra do que aconteceu. Bom, não esqueça nunca disso. Sempre se lembrem do que Deus fez por vocês. Segundo, sempre estejam aprendendo, busquem o Senhor em seu conhecimento, na prática. Terceiro, não é apenas conhecimento, também é vida, tem que estar no seu coração. Você tem que guardar isso como parte da sua vida. O quarto discurso, Moisés fala da aliança. A aliança que Deus fez com o povo. Mantenham a aliança. Não é guardar qualquer coisa. Deus havia estabelecido parâmetros, um compromisso, um comprometimento. Ele se comprometeu com o povo agora se compromete com ele, mantém. Quinto discurso de Moisés são as instruções finais. Ele vai dando alguns detalhes, fazendo algumas observações, falando sobre a morte dele e vai preparando o povo, justamente dizendo, bem, agora já disse tudo o que tinha que dizer, vocês já sabem tudo o que precisavam saber, agora eu vou para descansar no Senhor. Me lembra até o Senhor Jesus, que fez exatamente isso com os discípulos. Ele foi discursando, ensinando, mostrando, preparando, reforçando as ideias e dá as instruções finais, dizendo, olha, eu vou para o Pai daqui a 3 dias, eu vou morrer, durante 3 dias estarei morto, ressuscitarei e depois irei para os céus. Jesus preparou os discípulos dessa forma. E no capítulo 33 a 34, nós vemos o registro do último dia de vida de Moisés. É importante destacar aqui. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas com toda certeza, o último dia de vida dele não, porque Moisés não ia escrever que Moisés morreu no monte, foi lá, o povo chorou durante... Aí seria adivinhação. Então, um autor, que não sabemos quem, supomos que tenha sido Josué, ou o filho de Arão, Nadab, que era sumo sacerdote. Nadab não, acho que era Nadab não, agora eu esqueci o nome dele, Eleazar, veio à mente. Eleazar pode ter escrito no final do livro de Deuteronômio,
esse último dia de Moisés, últimas palavras do Senhor a Moisés, a bênção de Moisés e a morte de Moisés no Monte Nebo. Então nós aqui concluímos esse registro dos 3 últimos livros do Antigo Testamento. E aí eu montei para você esse gráfico para fixação, para que você tenha uma ideia bem ampla do que nós falamos durante esse período. Livros aqui à esquerda, não é? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Autor, o mesmo Moisés. A data provável, a data da ação, quando acontece. Lembre-se que aí está ano 4004, tudo isso é antes de Cristo. Ano 4004 não é necessariamente quando Deus criou o universo. Aí está basicamente um registro que vem a partir depois de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso. A gente não tem uma data precisa disso, é uma aproximação que a gente faz de trás para frente. E aí, um destaque, verso-chave de cada livro e o tema. Veja lá, Gênesis fala sobre os princípios. Êxodo, libertação pelo sangue. Números, santidade. Levíticos, peregrinação. E Deuteronômio, obediência. E divisões que nós apontamos em alguns momentos ali sobre a formação dos livros que compõem o Pentateuco. Para despedir, eu coloco aqui a cronologia do Pentateuco. Você está vendo um gráfico aqui, se você prestar atenção, você vai perceber que dentro desse gráfico, se você ampliar, você vai ver aqui livro de Gênesis, está vendo? E aqui o registro Adão, né? Adão, Noé, Abraão e tudo mais na sequência dentro do livro. E aqui eu destaquei que eu não falei sobre isso, que é Jó. O livro de Jó, ele não é considerado um livro do Pentateuco, porque ele é considerado um livro poético, mas na verdade é um livro de sabedoria. E a história do livro de Jó pertence a esse período. Lá, quando formos trabalhar no livro de Jó, eu vou explicar por quê. Mas este livro, a história dele, melhor dizendo, pertence a esse período. Alguns autores acreditam e entendem que foi Moisés também quem escreveu este livro. Aqui, na vertical, o período de intervalo entre Gênesis e Êxodo, e aí o livro do Êxodo. E se você perceber, eu não mencionei aqui os 2 livros, porque aqui eu trabalhei com a questão da história. Tá vendo? O livro de Êxodo e Números é o registro histórico. Dentro desses 2 livros estão os números de Levíticos e Deuteronômio. Ok? Espero que possa ter dado a você uma boa noção introdutória sobre o Pentateuco. Agora nós vamos começar a mexer com os livros históricos, mas qualquer dúvida estou à disposição para esclarecer. Dê aí seu like, ok, no canal e inscreva-se para que a gente possa fornecer a você todas as informações necessárias. Deus te abençoe e até a próxima.